Olá e boas-vindas a esta nossa nova análise visual. Hoje, a gente vai mergulhar direto num assunto que é literalmente a base da vida espiritual. A ideia aqui não é só olhar para as escrituras como um documento histórico fascinante, mas entender de verdade o papel central que elas têm, como nosso pão diário. É sobre aquele alimento espiritual contínuo que é absolutamente essencial para garantir a força, a estabilidade e a vitalidade constante da nossa alma. E para guiar a nossa conversa de hoje, nós vamos passar por 4 pontos bem diretos. 1. O fundamento da fé cristã. 2. A disciplina do pão diário. 3. A prática da meditação. E fechando, 4. As regras básicas de interpretação. Então, começando pelo ponto número 1, o fundamento da fé cristã. Para a gente entender todo o poder dessa prática diária, o primeiro passo é saber o que o próprio material de origem diz sobre si mesmo. Olha que interessante como o teólogo Wayne Grudem organiza isso. Ele categoriza o texto bíblico baseado no que o próprio texto declara, em 4 pilares inegociáveis. A gente tem a autoridade, sendo o padrão final da verdade, a clareza, porque foi escrito de um jeito que ilumina até a mente de quem está começando agora, a necessidade e, por fim, a suficiência. E essa quarta categoria, a suficiência, é um verdadeiro divisor de águas, sabe? Ela traz uma ideia muito libertadora. A gente não precisa ficar correndo atrás de novas revelações místicas ou métodos inovadores por aí. O texto, por si só, já é o pacote completo. Ele tem absolutamente tudo que nós precisamos para viver e crescer de forma madura e integral. O que nos leva direto ao nosso segundo ponto, a disciplina do pão diário. Construindo em cima dessa ideia de que o texto é autossuficiente e vital, vamos entender por que mergulhar nele precisa ser um hábito de todo santo dia. O grande núcleo de toda a nossa jornada hoje está perfeitamente resumido nessa frase famosíssima proferida por Jesus. A comparação que ele faz é genial, porque é super biológica. Pensa no nosso corpo físico. Sem a comida diária, a gente adoece, atrofia e perde a força. Certo? Pois é, a lógica inescapável aqui é que a vida espiritual sofre exatamente do mesmo mal. A nossa vida interior simplesmente morre de fome sem ingerir a palavra do Criador todos os dias. E isso leva a gente a uma constatação meio dura, mas muito necessária. Deixar a leitura de lado não é só uma falha na organização da nossa agenda corrida. É, na verdade, um baque direto e agressivo na saúde da própria alma. O imenso benefício de ler diariamente é justamente a manutenção dessa nossa vitalidade. Fica muito claro que essa disciplina não é um acessório para quando sobra tempo livre, mas uma necessidade absoluta de sobrevivência num mundo barulhento como o nosso. Agora, passando para o nosso terceiro ponto, a prática da meditação. Vamos sair da teoria e ver como essa disciplina transforma uma simples leitura em algo que realmente molda o nosso caráter. O autor Eugene Peterson traz uma sacada absolutamente incrível aqui. Ele mostra o contraste entre a mera leitura com o olho distante, sabe aquela passada de olho rápida só para bater meta ou buscar uma informação fria, e a verdadeira meditação. A meditação exige um ouvido absorto, uma escuta apaixonada, onde a gente procura ansiosamente reconhecer a voz de Deus. É pegar as palavras que estão no papel e transformar num diálogo auditivo. É outro nível. Mas, convenhamos, isso não acontece num passe de mágica. Como o pensador Dallas Willard costumava lembrar, a gente precisa de uma verdadeira logística do silêncio. Para o texto penetrar fundo, nós precisamos planejar 3 coisas. Intencionalmente separar um tempo, encontrar um lugar físico de solitude sem interrupções e adotar um método para impedir a mente de divagar. A disciplina exige intenção. E para estruturar isso na prática, é fascinante olhar lá para trás. A gente tem uma ferramenta milenar e muito eficaz dos mosteiros chamada Lectio Divina. Ela quebra a meditação em 4 degraus bem lógicos. Primeiro, a Lectio, que é a leitura cuidadosa. Segundo, a Meditatio, que é o momento de sondar fundo e ver como aquilo se aplica à nossa vida. Terceiro, a Oratio, que é responder ao que foi lido através de uma oração sincera. E, por fim, a Contemplatione, que é simplesmente repousar em paz e silêncio diante de Deus. Só que, no meio de tanta meditação em narrativas antigas todos os dias, surge uma dúvida natural. Como a gente garante que a está interpretando tudo certo e não apenas deixando a imaginação correr solta e criar significados subjetivos da própria cabeça? É exatamente por isso que entramos no nosso quarto ponto, regras básicas de interpretação. Essas regras são guardas hermenêuticos para proteger a nossa mente. E elas são, no fundo, puro bom senso.
Antes de tentar espiritualizar cada detalhezinho, nós precisamos entender as palavras no sentido mais comum delas. É essencial respeitar a gramática do idioma, entender o gênero literário e o propósito do livro e nunca ignorar a história e a geografia da época em que ele foi escrito. Só assim o texto realmente diz o que pretendia dizer. Mas, sem sombra de dúvida, o grande mestre de todas essas regras é o contexto. Tentar pegar um versículo isolado, ignorando o que vem antes e o que vem depois, é um perigo gigante. O contexto, essa cadeia imediata de ideias ao redor do texto, é o que deve governar e limitar o significado de qualquer frase. E tem mais uma regra de ouro fantástica aqui. Considerando a visão de que todo o conjunto de textos foi inspirado pela mesma mente divina, os textos não podem entrar em contradição nos assuntos essenciais. Então, se a gente esbarrar uma passagem meio obscura durante a leitura diária, o método mais seguro é interpretá-la à luz de passagens paralelas muito mais claras sobre aquele mesmo assunto. Basicamente, a própria Escritura é a intérprete dela mesma. E para fechar nossa análise de hoje, deixo aqui um pensamento super provocativo. Ao compreendermos o imenso benefício e a urgência dessa disciplina de leitura diária, a gente precisa fazer uma reflexão silenciosa. Todo santo dia a nossa alma se alimenta de alguma coisa. Então, o nosso alimento vital tem sido as distrações e os sistemas passageiros deste mundo, ou tem sido o pão sólido e transformador que vem diretamente do Criador? Essa é a decisão que a gente toma toda vez que acorda. Um grande abraço e até a próxima.